Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quarta-feira, dia 24 de agosto. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmão, irmã, estamos celebrando hoje o dia de São Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus. Bartolomeu foi reconhecido por Jesus como uma pessoa muito sincera. Jesus, ao vê-lo, disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Nós vamos já ver isso no Evangelho. Nossa igreja, fundada por Jesus Cristo, mas sobre essas colunas que foram os apóstolos, entre eles também São Bartolomeu. Agradeçamos a Deus pela existência dessas pessoas que nos ajudaram a ter essa fé verdadeira em Jesus Cristo. Vamos agora ouvir o Evangelho de hoje. Evangelho tirado de João, São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu para ele: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael respondeu: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, eu quero hoje refletir com vocês um detalhe desse Evangelho. Para poder compreender o que eu quero que seja meditado, eu gosto muito de meditar coisas bastante práticas. Tem uma coisa que todos nós temos. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. É uma coisa chamada opinião. Geralmente nós temos uma opinião formada para cada coisa que existe.
Cada coisa que existe, a gente tem uma opinião sobre ela. Tem um filósofo que ensinou o seguinte: diz que tudo que a pessoa pergunta, na verdade, quem está perguntando já tem uma resposta oculta. Se você perguntar alguma coisa para alguém, na verdade, você já tem uma resposta sua oculta. Segundo esse filósofo. Mas que resposta é esta? É a opinião. Todos nós temos as nossas opiniões. Opinião é uma coisa preocupante, porque se conforme a opinião, pode ser que seja uma opinião que não tem nada a ver com aquilo. E a gente fica ali insistindo com aquela opinião. Vamos dar exemplo de pessoas. Todo mundo que você conhece, você sabe da existência dele, você tem, de uma certa forma, opinião sobre aquela pessoa. Você trata a pessoa conforme a opinião que você tem dela. Mas a opinião é só opinião. A pessoa é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Muito mais do que as nossas opiniões. Aí vem um detalhe. Como é que a gente pode, então, ir além da opinião? É isso que foi falado ali para aquele moço. Vem e vê. Foi dito para ele: olha, Filipe falou para Natanael, nós encontramos um homem que é aquele que Moisés falou, que os profetas falaram dele, é o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré não é sobrenome. Jesus nascido em Nazaré, criado em Nazaré. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Por isso é Jesus de Nazaré. E Nazaré era como se fosse não era uma coisa, um lugar bonito assim, um lugar de conforto, mas um lugar de muitas pessoas carentes, muita dificuldade. Aí o que o Natanael perguntou para o Filipe: você acha que pode ser alguma coisa que presta lá de Nazaré? O que Filipe respondeu para ele? Vem e vê. Porque até aquele momento, Natanael só tinha opinião. Mas aí ele foi. Interessante que na hora que o Filipe disse para ele, vem ver, ele decidiu ir para ver Jesus de perto. E quando ele viu Jesus de perto, ele mudou a sua opinião. É ver de perto, aproximar. Quando você está numa situação ali muito difícil, ao invés de você ficar só naquelas opiniões já formadas, aquelas opiniões prontas, é você ver de perto aquela situação. Aproxima-se o mais que você puder daquilo ali, que você vai ver tantas alternativas para resolver aquilo, tantas saídas. O grande problema é que nós temos opiniões fechadas. A gente cria uma opinião. Quantas vezes o filho tem uma opinião do pai que não corresponde com aquilo que o pai é. Mas se o filho olhar o pai bem de perto não é só chegar fisicamente, abrir-se para poder entender melhor aquela pessoa. Aí ele poderá mudar de opinião. Mudar de opinião não é errado, desde que a mudança seja para uma opinião constatada, uma opinião mais profunda, uma opinião mais bem avaliada. Mas as pessoas fechadas, elas têm muita dificuldade de ver a coisa de perto. Elas insistem com as opiniões que certamente não tem nada a ver com a realidade. Tem nada a ver. Quantas vezes a gente encontra pessoas ignorantes por aí afora, que fica ali com aquelas opiniões
ultrapassadas, opiniões que já não tem mais nada a ver com a realidade, e fica ali batendo na mesma situação, querendo que aquilo ali seja a realidade. Não é. Então é um gesto até de humildade, nós darmos conta de abrir nossa cabeça, chega perto ali, vê de perto, você vai ver que a coisa não é aquela pior coisa do mundo. Mas o grande problema é a gente ter coragem de ir e ver. Filipe disse para Natanael: vinde ver, chega perto, faz ali uma apreciação melhor, procura entender aquilo. Se você chegar perto, você vai mudar essa cabeça sua. Mudar, que eu falo, não é assim, todo dia a pessoa pensar de um jeito diferente, não. É mudar no sentido assim, de ampliar, de melhorar. E até mesmo se a gente chegar perto, ver e perceber que tudo que a gente pensava não é certo, tirar tudo e começar uma nova visão da realidade. Nós temos que sermos capazes disso. Quando nós somos crianças, ali éramos crianças na primeira fase da infância, a gente aprende muita coisa e aquilo vai lá para o fundo da nossa mente. E a gente forma, a nossa opinião é aquilo ali. A questão toda é que depois que a gente tem aquela opinião formada, e às vezes opinião tão distante da realidade, a gente não consegue depois, com facilidade, abrir a cabeça para ter uma opinião melhorada, uma opinião mais profunda. Você está compreendendo? Então, conclusão disso tudo que estamos refletindo: não podemos ser pessoas de cabeça fechada, pessoas que insistem como se a sua opinião fosse uma verdade absoluta. Não custa você chegar perto, analisar, verificar, pesquisar, seja lá o que for. Seja lá o que for. O que se vê hoje é quando as pessoas taxam os outros assim: olha, fulano de tal é isso e não é nada mais do que isso, e acabou, ele não presta, ele é isso. Olha, todas as pessoas são passíveis de mudanças. Então ninguém ele está sendo, né? Aí você pode até dizer: fulano de tal até nesse momento está sendo isso, porque eu conheço ele bem de perto e sei que ele está sendo isso. Mas não é que ele vai ser assim para a vida toda. Daqui a pouco, se você tiver a cabeça aberta, você vai ver que tem outras coisas, que é bem melhor do que só aquilo que você está vendo. O problema todinho, meu irmão, minha irmã, é a gente dar conta de abrir a cabeça. Essa é a grande questão. Nós temos medo de mudar de opinião, mudar de ideia, de ver as coisas de maneira mais renovada. E aí fica isso, trem fechado. Nós criamos as nossas verdades, que criamos assim, elas são às vezes colocadas em nossa cabeça e nos fechamos nessas nossas verdades e não conseguimos ver de perto a realidade e deixar que, quando a gente vê de perto, a realidade vai mudando a opinião da gente. Eu já vi pessoas falando assim: mas eu conheço a peça que eu tenho lá dentro de casa. Você talvez está tendo opinião, você talvez até está amontoado ali com a pessoa, mas ainda não viu ela de perto. Ver de perto não basta estar só ali pertinho fisicamente. Ter a cabeça aberta. E para descobrir aqui que nós refletimos um dia disso aí, a gente vai descobrindo que a pessoa é muito mais do que aquilo que está na opinião da gente. Então, como tema de hoje é isto: é sermos pessoas de cabeça abertas, que melhoramos cada vez mais as nossas opiniões, não ficamos presos à nossa opinião como se a nossa opinião fosse uma Bíblia sagrada, né? Uma verdade para sempre. Nossas opiniões, elas podem ser mudadas para melhor,
Tem pessoas que pioram as suas opiniões. Geralmente, a gente aprende isso na psicologia, nós temos dificuldade de mudar de opinião porque já falamos tanto de um jeito, depois quando a gente vai falar de maneira melhor, a gente parece que a gente está traindo a gente mesmo. Isso não é verdade. Você precisa então ser essa pessoa de cabeça aberta. Não pensa que a pessoa é só aquilo que você acha que ela é, não. A pessoa é muito mais do que aquilo que você acha que ela é. Nós temos de sermos capazes de reconhecer isso. Agora, pobre, coitada da pessoa que fica ali o tempo todo. É só assim. Você pega... Vamos pegar a questão da morte. Assunto difícil, né? Que não devia nem conversar hoje, aqui, nesse momento. Mas, quando tem uma pessoa muito mal na família da gente, ou pessoa assim que a gente sabe que está muito próximo do fim, a gente fica com aquelas opiniões, também, não sei o que lá, não sei como vai ser quando ela morrer, e como é que eu vou aguentar, etc. Isso é a opinião sua. Quem vai resolver isso é Deus, com a sua divina providência. Seja uma pessoa de cabeça aberta. Se a pessoa for embora desse mundo, é porque chegou a hora dela também, e ela tem direito de estar sofrendo tanto, ela tem direito de um descanso. Abre a cabeça. Não fica só com essas coisinhas aí de querer deter a pessoa. Não é que eu estou falando para você poder despachar a pessoa logo, não. Mas admita que ela vai ter que partir, que o que aconteceu foi o melhor para ela. Mas não é isso que é a minha opinião, padre. Eu penso diferente. Você tem que abrir a cabeça. Agora, o tempo aqui já esgotou praticamente, mas para você abrir a cabeça, você tem que abrir uma outra coisa primeiro. A gente abre a cabeça para poder entender, mas você tem que abrir também o coração. Quem não abre o coração, não abre a cabeça. Abre o coração para que você possa compreender, para que você possa fazer com que novos entendimentos vá para a sua cabeça e você começa a entender a coisas diferentes, totalmente diferentes. A gente costuma falar assim, mas fulano de tal também mudou muito, hoje está bem melhor. Talvez ele sempre foi melhor, mas a opinião que às vezes você tinha dele, ou que as pessoas tinham dele, era uma opinião assim de preconceito, igual o Natanael falou a respeito de Jesus. Pode de Nazaré vir alguma coisa que presta? Olha o preconceito. Mas ele chegou perto de Jesus, como aceitando o convite que Filipe fez, conversando com Jesus, viu de perto e mudou a opinião. Aí ele até chegou a falar: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Olha como é que mudou imediatamente ali as suas opiniões, o modo de entender e de compreender Cristo. Você entendeu essa meditação? Vamos repetir aqui brevemente. É preciso que você tenha a cabeça aberta, é preciso que você, para isso, tenha também o coração aberto, é preciso que você admita que tudo que você entende sobre as coisas não passa de opinião, é preciso que você veja as coisas bem de perto e deixe a cabeça aberta para poder melhorar a sua opinião, possivelmente até mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião, não é errado mudar de opinião, mudar para melhor. Estou sempre insistindo com isso, mudar para melhor, não é começar a mudar de opinião, ser amigo daqui a pouquinho, ser inimigo, falar bem daqui a pouquinho, falar mal. Isso não é mudar de opinião, é mudar de caráter, de conduta, não é? Isso é errado demais da conta. Mas assim, a maneira que você entendia, você passou a entender de maneira melhor. Essa é a opinião que eu estou falando que você tem que mudar. Isso passa também pelo processo de conversão. Pessoa que vai se convertendo, por isso que eu disse que essa mudança começa no coração. Eu acredito que com essas minhas meditações, acaba a gente entrando na sua vida muito, muito concreta, porque quem não tem que estar sempre, às vezes,
mudando a forma de ver uma coisa, de ver uma pessoa, de ver uma situação. Se você vê bem de perto, analisar, ver de perto significa pesquisa, analisa, avalia, isso que é ver de perto. Se você fizer isso, você vai ver que a coisa é bem diferente do que aquela forma que você estava pensando. Compreendido? Então vá a pergunta para hoje. Irmão e irmã, será que você é capaz de mudar uma maneira de pensar, para melhorar, para uma opinião que você tem às vezes negativa de uma pessoa, você consegue chegar perto da pessoa e ver que ela tem pontos positivos, sobre os fatos, sobre as situações. Você deixa a sua opinião ser mudada, ser transformada, ser ampliada? Como você se comporta diante dessa pergunta minha? Será que você é dessas pessoas que a cabeça é fechada, que tem vergonha de mudar de opinião? Tem vergonha de mudar, de melhorar a sua opinião? Mesmo que constata que a coisa não é do jeito que você pensa, mas você consegue entender isso? Você consegue se abrir para essa realidade? Reza a Deus. Reza a Deus para que você tenha coragem de sempre chegar perto, de contemplar as coisas, de analisar, de avaliar, de procurar fazer um exame ali de cada coisa para você ter uma opinião muito mais do que opinião, ter uma visão mesmo, ter um conhecimento e não apenas uma opinião que puserem em sua cabeça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.